Turma, vamos estudar agora História, começando ali na página 12, onde nós vamos falar sobre Brasília, a capital do nosso país. Então, ela é a capital do nosso país, ou seja, ela é a sede da administração do país, onde se localiza o governo federal. A Brasília está localizada aqui, ó, no Distrito Federal. Onde fica, que região é essa? É a região centro-oeste do nosso país. Antes de Brasília ser a capital do Brasil, outras cidades, outros estados passaram também por esse cargo, digamos assim. Salvador e Rio de Janeiro também já foram consideradas a capital do nosso país. Como em algumas cidades que a gente já viu na história, no decorrer dos estudos, como por exemplo Juiz de Fora em Minas Gerais, foram cidades que foram crescendo, foram cidades que foram se modernizando de acordo com o aumento do país, de acordo com a migração, de acordo com a infraestrutura, tudo. A população foi aumentando e foi dando modernização e crescimento a essa cidade. Com toda a chegada de imigrantes, com todo o aumento de serviço, mão de obra, tudo isso fez com que algumas cidades fossem crescendo, ganhando primeiro nome, depois ganhando outro e tornando-se o que é hoje em dia. Essas cidades, como Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro, elas surgiram como cidades espontâneas. Foram feitas no decorrer do seu crescimento. Elas foram surgindo. Era um pequeno povoado, de repente veio mais gente, veio aumentando a mão de obra, o tipo de trabalho, chegando imigrantes, foram crescendo, formando cidades e chegou a ser o que é. Mas existem outros tipos de formação de cidade, que foi de forma planejada. Pois Brasília foi um exemplo desse. Ela foi planejada para ser o que é hoje em dia. São projetadas desde o início, pavimento, rua, onde vai ficar casa, onde vai ficar isso e aquilo. Foi desenhado, um projeto. Como se fosse construir uma casa. Faz todo o projeto da casa para saber como é que vai ser e onde cada coisa vai ficar. Só Brasília no Brasil foi planejada? Não. Salvador, Belo Horizonte, Maringá, Palmas e Goiânia também são exemplos de cidades que foram planejadas. Como Brasília se tornou, já que Salvador e Rio de Janeiro já foram capital do Brasil, como é que Brasília chegou a esse título? Essa discussão de trazer mais para o interior do Brasil a capital já era discutida há muito tempo, porém ela só chegou a ser decretada na época do governo de Juscelino Kubitschek. Quando esse presidente chegou ao seu cargo, foi onde foi decretado Brasília vai se tornar. A intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país. Por quê? Porque era pouco habitado. Então, trazendo para lá, trazendo para o interior do país, a intenção era que começasse a ter uma integração maior entre o interior com todos os outros estados do nosso país. Bom, o governo de Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, foi de 1956 a 1961. Mas esse projeto de trazer a capital do Brasil para mais do interior não foi ideia dele, já vinha sendo discutida. Foi proposta por José Bonifácio em 1821, então demorou um tempo para chegar até decretar que seria no interior do país. José Bonifácio, nessa época, era presidente da Assembleia Constituinte. Então, assim, como é que seria uma cidade planejada? Como aquela parte onde eles queriam trazer a capital para o interior do país era de difícil acesso, um dos primeiros planejamentos feitos por Juscelino Kubitschek foi pontes, viadutos, estradas e pontes que fizessem uma conexão entre Brasília e os demais estados do nosso país. Houve o início como um plano piloto, que foi feito, a cidade foi projetada e desenhada por arquitetos e urbanistas, para que eles tivessem uma visão de como seria aquilo de forma correta. Então é como se tivesse aberto um concurso. O urbanista Lúcio Costa, ele teve o seu projeto aprovado na época, porque era considerado muito moderno. Então, qual foi a responsabilidade do Lúcio Costa? Pensar como é que seriam as direções das avenidas e como seriam a disponibilização, a colocação dos viadutos para facilitar toda essa locomoção de carros dentro de Brasília. Provavelmente vocês já devem ter escutado o nome de Oscar Niemeyer.
Oscar Niemeyer era um arquiteto que também estava dentro desse projeto. Ele ficou responsável por construções dos principais edifícios que seriam encontrados dentro de Brasília, como, por exemplo, o Palácio da Alvorada e a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora de Aparecida. Até hoje, quando se vai a Brasília, ouve-se muito o nome de Oscar Niemeyer, pela figura que ele foi, pela representação que ele teve. Não, a gente escuta até mais ele. Por quê? Porque quando as pessoas vão a Brasília, encontra-se muito... tornaram-se até pontos turísticos para as pessoas tirarem fotos. E o Palácio da Alvorada é onde é a residência do presidente que está assumindo o cargo. É a residência oficial do presidente. Como a gente escuta muito nos Estados Unidos, a Casa Branca, que cada presidente que está no seu mandato vai morar ali e acabou o seu mandato, ele sai, o Palácio da Alvorada, aqui no Brasil, em Brasília, é a mesma coisa. O presidente que está no mandato mora lá naquela residência. Vocês irão responder as atividades agora, que são interpretações dos textos e das explicações que a prof deu agora. Ali na página 14, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem o Realidade Virtual, para vocês conferirem como é que é, mais ou menos, mais de perto, a Catedral Metropolitana. É uma dessas obras de Oscar Niemeyer. Na página 15, vocês vão pegar o material de apoio e destacar a representação de uma cidade. Essa imagem tem um formato diferente. E vocês vão criar como é que seria a cidade de vocês, se vocês fossem criar uma cidade do zero. E embaixo, interpretação do texto. Vocês vão ler e vão responder perguntas a respeito de Brasília. Tá bom, turma? Beijos e boas atividades. Tchau, tchau.